Primeiro, deixa eu até abrir aqui em Gênesis, né? Capítulo 1, versículo de 2 a 4. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Bom, irmãos, o livro de Gênesis tem todo um contexto histórico, tem contexto da criação e tudo mais, mas isso aqui aconteceu o início do processo. Quando fala assim, disse Deus, haja luz, muitas pessoas pensam que é o sol. Não é. O sol ele vai formar depois, luminares, estrelas, ele vai formar lá na frente do Gênesis. Aqui ele está explicando o que aconteceu, né? A terra era sem forma e vazia, você pode traduzir também para a terra tornou-se sem forma e vazia. Ela se tornou. Como que ela se tornou sem forma e vazia? Vou explicar, tem texto que fala sobre isso, né? Foi a queda do inimigo, a queda de Satanás fez com que a terra ficasse sem forma e vazia. E o texto fala em seguida: e havia trevas sobre a face do abismo. Uma das faces é a face das trevas. Então havia trevas sobre uma das faces, a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, que é uma outra face, e disse Deus: haja luz. E houve luz. Viu Deus que a luz era boa a luz. E aí Deus faz separação entre a luz e as trevas. Deus separou a luz e as trevas. Isso aconteceu lá no céu. Lá no céu. Lúcifer, nós vamos ver aqui no estudo, Lúcifer, ele era um querubim, foi ungido para proteger, para guardar a luz. Então andavam juntos, esse querubim ungido e a luz, que é Jesus Cristo, que é a palavra, andavam juntos. Então quando Satanás foi precipitado, lançado para fora do céu, ele cai na terra, então passou a haver trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. Ele exaltou o nome do Senhor Jesus. Ele proclamou o nome do Senhor Jesus. E aí houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Ele não fala que as trevas eram boas, fala apenas que a luz era boa. E viu Deus que era boa a luz. E aí Deus fez separação, separou a luz das trevas. Houve separação. Jesus e aquele querubim não andavam mais juntos. Como tirou a luz, né, das mãos do querubim, ele se tornou príncipe das trevas, ele não tinha mais luz. Então Deus fez separação entre a luz e as trevas. Esse é o princípio do que nos diz respeito, né? Não o princípio de tudo, porque antes eles já tinham vida, andavam juntos, mas aí Deus faz a separação e precipitou Satanás. Como Deus quis fazer uma operação de resgate, nós já falamos sobre isso, nós vamos continuar falando sobre isso, então ele enviou a luz também. Então Satanás cai, nós vamos ver o texto de Lucas, alguns textos falando sobre isso. Há uma divisão entre eles, fica clara essa divisão tanto no céu como aqui na terra. Então existe a face das trevas, que é a face do abismo, Satanás foi lançado no abismo, e existe a face da luz. E Deus fala: a luz é boa, as trevas ele não fala.